Ontem à noite houve uma grande escalada nesta guerra. E então os israelenses bombardearam os campos de petróleo iranianos e, em resposta, os iranianos agora estão atacando a infraestrutura de energia do CCG. Certo? Então, vamos dar uma olhada em como esse ataque. Deixa eu catar. Certo? Então o Catar fornece 20% de NL do mundo. E esta é uma grande escalada. E, novamente, como eu disse na aula, passar toda a estratégia do Irã é destruir a economia global. E é assim que ele faria isso. Ele também atacou Tel Aviv em resposta ao assassinato de seu líder, de fato, Ali Laejani. Certo? Então, é assim que o ataque se parece. Como você pode ver nesta imagem, esta é uma ogiva de fragmentação e é impossível para a defesa aérea. Parar menos lá. Então, Tel Aviv está sendo bombardeada. Não temos filmagens porque estão sendo censuradas agora. Você pensaria que os israelenses, essa guerra acabasse o mais rápida possível por Tel Aviv e outras cidades estão sendo destruídas nessa guerra. E, novamente, não há como os israelenses se defenderem dos mísseis balísticos iranianos. Mas, infelizmente, muitos israelenses estão muito felizes com essa destruição. Tudo bem. E este é um dos rabinos mais influentes em Jerusalém. Ele está falando em hebraico. O que ele está dizendo é que essa guerra de destruição trará o retorno do Messias, não o retorno certo. E isso acontece na quinta-feira, que é hoje. Certo? Você já não ficam nem um pouco tristes com o que está acontecendo? Na verdade, eles estão bem animados, muito animados com o que está acontecendo. Dito isso, não se pode abordar esta guerra sob uma ótica geopolítica, sob uma ótica. Você tem que olhar para ela de uma perspectiva esquiológica. Então, vamos ver onde estamos na guerra até agora. E como você pode ver, é uma guerra regional. E ambos os lados estão buscando objetivos maximalistas. E o que isso significa é que os Estados Unidos e Israel querem destruir Israel, especialmente a sua capacidade de ser um Estado-nação. E então, agora mesmo, os americanos e os israelitas estão a atacar a sua liderança, a decapitar a sua liderança e avisar a sua economia. E mais tarde, à medida que esta guerra progride e se intensifica, eles começarão a avisar infraestruturas civis críticas, incluindo água, certo? E isso já está a acontecer. Eles também querem ter uma estratégia de dividir para governar, onde querem provocar conflitos étnicos no Irão e dividir o Irão em enclaves étnicos. Isto é o que chamamos de balcanização. Os iranianos, por outro lado, querem destruir toda a economia global. Fazem isso atacando a infraestrutura energética do CCG. Porque, mais uma vez, toda a base da economia global é energia barata, certo? E então, à medida que esta guerra progride, irão reparar em certas coisas. Tudo bem. Por fim, os americanos não terão outra escolha senão lançar uma invasão terrestre. E um possível vetor de ataque aqui, que é a ilha Karkar, é que o Irão armazena cerca de 9% do seu petróleo para exportação. E então a ideia é que se você tomar a ilha Kar, você destruirá a economia iraniana e, portanto, sua capacidade de sustentar esta guerra. O problema com a ilha Kar é que é fácil tomar, mas é difícil de defender por causa do litoral, certo?
Nesse caso, você também tem que tomar o litoral. Mas então, você lida com as montanhas águas e, portanto, tem que se expandir para fora. Certo? Então isso é o que chamamos de expansão da missão. Onde você não pode justificar a guerra então o que você faz é colocar alguns soldados. E então a expansão se torna apenas uma justificativa para a guerra. Certo? Então isso é uma coisa a ser identificada. Ao ler as notícias, a Ilha Car será um ponto crítico. Outro ponto crítico será a Arábia Saudita, porque agora os iranianos dão a Arábia Saudita. Agora, o que a Arábia Saudita pode fazer é declarar guerra ao Irã. Isso é importante, porque a Arábia Saudita tem um caminho de defesa mútua com o Paquistão. Então, se algum for atacado, o outro é obrigado a vir em defesa um do outro. Certo? Isso é importante, porque, como você pode ver, o Paquistão abre a frente oriental, certo? Então é possível que os americanos ataquem pelo leste. A outra coisa importante é que o Paquistão tem armas nucleares é possível que armas nucleares sejam usadas. Novamente, acredito firmemente que armas nucleares táticas não serão usadas, certo? Mas uma vez que o Paquistão esteja na guerra, ogivas nucleares estarão em jogo. É importante observar a expansão desta guerra para outros locais, certo? Porque quando for o momento apropriado, o que acontecerá é que os iranianos ativarão seus representantes, os Houthis, e fecharão outro ponto crítico de estrangulamento. Então, o que vai acontecer agora é que haverá 2 pontos críticos de estrangulamento marítimo que serão fechados, e cortando o acesso do mundo à energia barata. Quando isso acontecer, podemos esperar retaliação global e outras forças terão que entrar para garantir energia barata. Certo? É que os sul-coreanos e os japoneses sejam forçados a entrar nessa guerra porque são muito dependentes da energia do CCG. Tudo bem. Então, essas são coisas que iremos procurar nas próximas semanas. Outra coisa que está chamando a atenção online é que as pessoas estão especulando que Benjamin Netanyahu está morto. E o motivo disso é que ele não tem sido visto em público há muitos dias. Houve reuniões de gabinete e Netanyahu geralmente aplaude, mas ele não está lá, certo? A outra coisa é que há vídeos falsos dele fazendo discursos e isso é bem óbvio, são falsos. E então as pessoas estão especulando que ele está morto, estão tentando encobrir isso. Esta é uma foto dele visitando um café em Jerusalém para provar que não está morto. O problema é que esse café fica em uma montanha e ele levará cerca de 50 minutos para dirigir até lá. Então por que ele vai lá? Por que ele não faz uma reunião de gabinete ou liga para Donald Trump para provar que ainda está vivo? Então, eu pessoalmente não acredito que ele esteja morto. Ele pode estar escondido em algum lugar ou pode estar ferido. O que sabemos é que os iranianos estão matando muitos altos funcionários israelenses, incluindo o chefe do Mossad, a agência de espionagem. E a residência do Yahoo em Tel Aviv também foi atacada. Então essa é uma pergunta muito interessante. Como os iranianos conseguem atingir tantos líderes israelenses? Certo. Mas não só isso. Mas este é Ali Larijani. E ele é o chefe, de fato, o esforço de guerra do Irã. Foi assassinado ontem ou 2 dias atrás. E os iranianos confirmaram isso. Isso. Certo. Então foi confirmado que ele está morto. E analistas extremamente preocupados com isso. Porque ele é uma pessoa muito pragmática. E você pode negociar com ele, certo? Então, quando essa guerra chegar a um certo ponto em que ambos os lados será possível abordar menos e dizer, vamos negociar um cessar-fogo. E ele estaria disposto a fazer isso porque é muito experiente e também muito influente. Então, ele consegue unir as diferentes facções do governo iraniano e negociar um cessar-fogo. Com ele morto, agora é quase impossível prever um cessar-fogo. Certo?
Então, vamos discutir por quê. Você realmente não quer fazer esse tipo de coisa? Você realmente não quer matar líderes de outras nações? Então, vamos usar uma analogia. Vamos imaginar que nas ruas há duas gangues em guerra, uma com a outra. Gangue A e gangue B. Gangue A, gangue B. E se você olhar para as gangues, elas são estruturadas como hierarquias, certo? Mas há muita autonomia entre as diferentes seções. E o que mantém as gangues unidas claro, é o líder. Então, quando essas duas gangues entram em guerra, o que elas tentam evitar é matar o líder uma da outra. Porque uma guerra geralmente é usada para atingir certos objetivos políticos, certo? E então a questão não é matar todo mundo. O objetivo é negociar um tratado que seja mais benéfico para você, e você faz isso negociando com os líderes uns dos outros. Porque eles têm autoridade para implementar o tratado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que, se você matar o líder, mais pessoas haverá, uma competição para substituir menos law. E durante uma guerra de gangues, a pessoa mais violenta e extremista geralmente se tornará o novo líder, certo? E então, ao matar esse líder, você não apenas causa um conflito entre as gangues, mas também causa uma escalada massiva e um conflito entre essas duas gangues. E realmente não há saída. É por isso que, historicamente, você não tem como alvo os líderes de outras nações, porque então não há saída. Certo. Então, ao ter como alvo os Guarani, aos americanos garantiram que não haveria saída. Agora, nesta guerra, lutamos até o fim e, infelizmente, como discutimos anteriormente, esse é o objetivo aqui. As visões maximalistas de Israel e do Zeu-A visam destruir o Irã de forma permanente. E os iranianos também são maximistas no sentido de que querem destruir a economia global permanentemente para reestruturar a própria realidade. Certo.